Ele deve ter um perfil todo voltado à área comercial. E você me pergunta, mas qual o perfil? O perfil psicológico? Sim. É o primeiro fato a ser observado no profissional. Ele é talhado para isso? Ele tem as condições biopsicológicas ideais? Dentre essas condições eu destaco ego drive. Ego drive é a necessidade que algumas pessoas têm de convencer outras. É uma necessidade visceral. Eu tenho certeza que alguém já deve conhecer algumas pessoas que elas querem convencer as pessoas a ir a uma pizzaria. Elas fazem de tudo para convencer essa pessoa a ir até a pizzaria. Olha, tem um estacionamento muito bom, a pizza é muito boa, eu conheço todo mundo, vamos lá, eu faço questão que vocês conheçam essa pizzaria. Depois que todos estão acostumados, acomodados, ele diz, pessoal, olha, agora que vocês estão todos muito bem tranquilos, olha, um abraço para vocês, eu tenho um compromisso em casa. A necessidade visceral dele era de convencer pessoas. Não o chato, que não aceita um não como resposta. Ele tem a necessidade do sim, mas ele tem também, ao mesmo tempo, a capacidade não de distorcer e nem de induzir, mas de provar às pessoas que as suas ideias são viáveis. São pessoas que para isso dedicam um grande tempo a estudar os seus argumentos, os seus processos e os argumentos e os processos das outras pessoas. Ego Drive é fantástico. Uma outra característica que eu vejo fundamental nos vendedores é a resiliência, que é a capacidade de você absorver um choque sem deixar de ser você mesmo. É uma das profissões mais estressantes que existem. Você recebe pressão de todos os lados, você recebe um não frequente. Você tem que se preparar para negociações dificílimas. Algumas negociações duram meses. É uma profissão estressante, sem horário, sem dia, sem casa, sem local para trabalhar, recebendo não frequentemente. Então, pessoas que vivem sob um estresse muito grande. Essas pessoas devem ter uma resiliência muito grande. Eu percebo alguns vendedores que quando recebem um não relativamente mal direcionado, ou até muitas vezes de propósito, não conseguem suportar. E isso é uma estratégia de negociação. Eu mesmo me utilizei na vida particular algumas vezes. Você perceba, o apartamento que eu moro hoje, quando eu fui visitar pela primeira vez o apartamento, eu fiquei apaixonado. Era o apartamento dos meus sonhos, mas eu não podia declarar isso de forma muito clara ao corretor. Então, no apartamento que eu moro, que eu sou apaixonado e que fui apaixonado desde o início, eu comecei a negociação olhando para o corretor e dizendo: você tem uma cara de pau terrível de me mostrar um apartamento tão horrível quanto esse. Se eu pudesse enumerar 10 defeitos, eu te digo os 10 agora. Esperei a resposta dele. Ali eu comecei a negociação. Porque se eu dissesse que eu estava apaixonado e o apartamento era ideal, eu não teria tido todos os descontos que tive. Isso é um processo natural. Todos os compradores fazem isso. O incrível é que alguns vendedores que têm baixa resiliência se afetam com isso e acham que aquela objeção é contra ele. Não é. É contra o produto ou contra a empresa. É negociação. É o jogo divertido da negociação. Uma outra habilidade é o senso de organização. O bom vendedor é o vendedor que gosta de Excel. Excel é um processo maravilhoso porque é uma tabela consequencial. As duas colunas, quando elas se encontram, existe a consequência deste encontro. Existe um porquê. O senso de organização faz com que um vendedor busque um objetivo determinado de forma organizada, cumpra regras, seja extremamente ético e saiba aproveitar todo esse processo em seu benefício, fazer uma análise. Então, ele é um fulano que preenche toda esta planilha e depois de feito o negócio, ele repassa essa planilha buscando entender quais foram os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, organiza e começa, não a manutenção da venda, mas um negócio chamado pré-venda, que é a quarta habilidade de um profissional de sucesso. É aquele que consegue
manter clientes apaixonados por ele, pela empresa e pela marca que ele representa. O bom profissional de vendas, ele tem um círculo de relacionamento que o mantém vivo e pulsante no mercado. Esse talvez seja um dos maiores patrimônios de um grande profissional de venda. Não os seus clientes, mas a relação que ele tem, o giro social que esse profissional deve ter, não é só entre pessoas físicas, mas entre pessoas jurídicas. Ele deve navegar pelo mercado de business de uma forma absolutamente natural. Eu costumo dizer que um bom vendedor não pode ter arestas. Ele deve ser redondinho. Ele deve poder navegar por todos os caminhos, por todos os campos, por todos os ramos, por todas as empresas, por todas as pessoas, de forma fluir socialmente. É uma pessoa que cria relacionamentos, provoca relacionamentos, que induz relacionamentos externos entre empresas e entre pessoas com um único benefício, ajudá-las. Quando as outras pessoas conseguem perceber que esse relacionamento foi provocado por um terceiro com um objetivo franco e limpo, isso fica maravilhoso. As pessoas têm essa terceira pessoa como uma pessoa positivista, maravilhosa e especial. Quem sai de casa com o objetivo fundamental de ajudar pessoas, com um sentido positivista de vida, ele consegue manter processos, ele cria processos. É quando eu me refiro que um bom vendedor, ele não faz a manutenção de clientes. Uma venda só termina quando o cliente compra, volta a comprar de você. Enquanto você vendeu um produto e esse produto ainda está sendo usado pelo cliente, ele ainda não comprou de novo de você, ele é responsabilidade desse vendedor. O circuito não se encerrou, ele não comprou novamente de você. Por isso, vendedores, se vocês têm clientes usando produtos que você vendeu e eles ainda não compraram de você de novo, eles são sua responsabilidade. É sua responsabilidade fazê-los felizes novamente. É sua responsabilidade fazer as pessoas tomar a melhor decisão para elas.